É isso. Então, hoje apresentamos para vocês o relatório de transparência do Smart Sampa, que compreende os 6 meses de atuação do Smart Sampa, do dia 21 de novembro de 2024 a 21 de maio de 2025, 6 meses com resultado excepcional, 99,5% de assertividade, e que tem demonstrado, obviamente, que o Smart Sampa é uma ferramenta importante para a segurança, uma ferramenta segura, e que também protege a individualidade, a LGPD das pessoas, que também é o nosso grande compromisso. Prefeito, bom dia. Eu queria perguntar sobre os casos de inconsistência. São muito poucos, 0,5%, mas é possível avançar para ter 100% de assertividade? Porque alguns casos têm sido noticiados de pessoas que passaram por constrangimento, algum tipo de trauma nessas abordagens, e esse risco continua existindo, embora num percentual baixo, né? Existe alguma forma, algum estudo para aperfeiçoar o sistema de forma a eliminar essa possibilidade? A gente vai trabalhando para isso. Você vê que quando a gente começou, nos primeiros 2 meses, a gente não tinha essa assertividade, a gente adequou o sistema de 90% para 92% e, portanto, caiu para esse número, né, que é bastante aceitável, mas sempre, obviamente, o melhor é o 100%. Quando a gente trabalha com 92% de similaridade das imagens, nós estamos trabalhando com um dos melhores sistemas do mundo, né, de nível percentual de identificação. Deve caminhar, a tecnologia vai avançando, é o que nós procuramos, é o que a gente vai todos os dias continuar fazendo, mas é importante ressaltar para vocês que das 1.280 prisões de pessoas foragidas, fora as 2.496 pessoas presas em flagrante, nós não tivemos a necessidade de dar um tiro para o preparo da nossa polícia municipal. E todas as abordagens, o protocolo tem sido bastante rigoroso, de forma respeitosa. Vocês podem observar, mesmo pessoas da mais alta periculosidade, a gente teve prisões aqui de pessoas que pertencem ao Comando Vermelho, a organização criminosa Amigos dos Amigos, organizações criminosas que todos temem, mas mesmo assim, sempre fazendo uma abordagem com o respeito, logicamente, seguindo o protocolo, das pessoas. E é importante ressaltar que essas pessoas elas foram encaminhadas porque não tinha ali um documento. Existe um caso, por exemplo, de um senhor, de um jardineiro, de que ele não tinha um documento ali na hora. Então, a hora que você for fazendo uma análise, uma peneira desses 23 casos, a gente, como por exemplo, 3 deles eram pessoas gêmeas. Então a gente vai diminuindo. Obviamente, o nosso objetivo é chegar em 100%, mas a gente precisa reconhecer que é um avanço bastante importante, pelo resultado apresentado, pela quantidade de pessoas foragidas presas, a quantidade de pessoas que tiveram que ser conduzidas, e lá foi feita a análise, e a gente vai continuar em algo que é fundamental: 0 pessoas presas. Nós não tivemos nenhuma pessoa presa por erro ou falha do Smart Sampa. A gente pode falar em 100% de assertividade na questão da prisão. Da condução, se a gente mantiver, e é o que a gente vai continuar fazendo, com respeito, explicando, colocando as questões da segurança, é fundamental. Bom dia, prefeito. Eu estava abraçando a TV Globo. Em relação à determinação da Justiça de manter as imagens da Cracolândia no período de 1º de maio a 14 de maio, essas imagens foram mantidas, e também já emendo uma pergunta relacionada aos ataques a ônibus, que houve um aumento considerável, em 4 dias, 78 ataques a ônibus. Eu queria que o senhor comentasse o que está sendo feito a respeito e se o Smart Sampa pode ajudar nisso. Tá. Com relação às imagens, nós temos o nosso protocolo que, após 30 dias, essas imagens elas são descartadas. Então, a gente recebeu a informação de que havia uma decisão para que fossem preservadas. Não se tem dos últimos 30 dias, porque o prazo que chegou no dia... Você tem 13. Chegou no dia 13, a gente preservou o dia 14 inteiro. Preservamos o dia 14 do mês anterior. Então a gente não tem os últimos 30 dias, porque até por uma questão de LGPD, essas imagens não ficam armazenadas. Então está lá à disposição. Um pedido da defensora Valero, que é a mesma que pediu para desligar o Smart Sampa no Carnaval. Acho que é um registro importante. É a mesma defensora que queria que no Carnaval as pessoas foragidas, estuprador, assaltante, pessoa que meteu latrocínio,
não pudessem ser identificadas pelo Smart Sampa, porque elas precisavam curtir o carnaval e, obviamente, que nós não acatamos uma aberração dessa. Então, só para deixar destacado que é a mesma pessoa que pediu isso para desligar o Smart Sampa, é a mesma pessoa que está pedindo ali a preservação, porque não existe ninguém mais interessado em dar o acolhimento, o atendimento para os usuários do que a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado. Porque nós estamos lá todos os dias, diferente dela, nós estamos lá todos os dias com a agente de saúde, assistência social, levando para tratamento, recuperando a vida das pessoas e temos tido sucesso, graças a Deus, nessa análise. Na trajetória de cuidar das pessoas, a gente sempre acha alguém no caminho, né, que gosta bastante de aparecer e de criar dificuldade para os trabalhos sociais da Prefeitura de Estado. Sobre os ônibus, nós não tivemos nessa noite, nem na noite anterior, nenhum caso, a gente está monitorando. A Polícia Municipal esteve presente durante a noite, a madrugada inteira, nos locais onde haviam acontecido essas depredações. O Smart Sampa está sendo utilizado, a gente está levantando, está no processo de investigação. Existiam vários inquéritos ou boletins de ocorrência registrados, agora foi concentrado numa única delegacia. O Vitor Hugo, que é o presidente da SP Trans, está acompanhando, esteve ontem na delegacia, e a gente tem muita certeza que vai chegar na responsabilização das pessoas que praticaram esse ato. O que a gente tem hoje é um sistema que nos possibilita, como foi demonstrado aqui, além de evitar crimes, mas também de poder identificar as pessoas que praticaram atos criminosos, e nesse caso não vai ser diferente. Eu fiquei com uma dúvida, ficou reservada as imagens a partir do dia qual? No dia 14. Hoje então, 14. O dia anterior ao sumiço, que é o dia 12, a gente não tem as imagens do Smart Sampa. Não, porque as imagens são descartadas com 30 dias. E a minha pergunta é, o Ministério Público tinha enviado um ofício pedindo essas imagens no dia 6 de junho. Por que ele não foi, essas imagens não foram enviadas ao Ministério Público nesse período, já que vocês ainda tinham essas imagens? Não é o Ministério Público, não enviou dia 6. Nós recebemos um ofício assinado pelas defensoras e o MP, e nós estávamos no prazo de responder. Dentro do prazo que eles nos deram, veio uma ordem judicial. Precisa ficar claro isso. O prazo era de 5 dias. Nós estávamos dentro do prazo de 5 dias e íamos responder. Veio a ordem judicial dentro do prazo de 5 dias. O Promotor de Justiça, desculpa, quero dizer algo. Está documentado isso. O Promotor de Justiça disse que vocês não responderam no prazo, por isso que foi a entrada dessa ação. Não, eu recebi o ofício e nós estávamos no prazo. Tudo bem. A minha outra pergunta em relação à questão dos tipos de prisão que vocês fizeram. Existe uma tipificação que tem um asterisco, né, que a própria Júnior apresentou, e essa tipificação, que acho que é 540 apreensões, foram feitas, acho que para pensão alimentícia. Queria que esclarecesse qual que é a proporção, porque está no outros, e aí eu queria saber qual que é a quantidade que é para esse tipo de fica cada um dos artigos. Está no relatório? Está no relatório, embaixo tem observação detalhando cada artigo dentro dos outros. É que botaram outros, aí a minha dúvida é que aqui só para ganhar tempo, né? Mas no relatório que está... No relatório tem uma observação com os artigos que estão lá naquele outro. A quantificação. Os outros não é obscuro. Aqui da apresentação. Eu sei também uma. Na última vez que a gente veio aqui também, a Polícia Federal veio conhecer o sistema. Eu queria saber se essas conversas com a PF já avançaram até mesmo para o aeroporto de Congonhas também, que é um lugar que tem uma circulação imensa de pessoas, a gente tem terminais, enfim. Se isso avançou com a Polícia Federal, como é que está essa conversa com a Prefeitura, com as autoridades? Uma reunião técnica que eles voltam para cá para começar uma integração protocolar, por enquanto, não de sistema, mas está avançando. A Gabi. Perfeito. Vocês disseram que até o final do ano 40 mil câmeras estarão instaladas pela cidade. Será nas divisas, né, do município? Já tem as localidades da cidade de São Paulo? A gente vai ter, Gabi, as câmeras, como já tem hoje, né, em toda a cidade. Nós vamos ter, por exemplo, em todos os ônibus, nos parques, nos equipamentos de esporte. Para você ter uma ideia, pegar o centro esportivo da Vila Guarani. Nós tínhamos lá uma pessoa que estava nadando na piscina com crianças, com meninas, com mulheres, passou pela câmera do Smart Sampa, era um estuprador, estava condenado e foragido. Então, nos equipamentos públicos, e a gente vai estar ampliando essas câmeras com a parceria, inclusive, do governo do estado, né? O governador Tarcísio, também, como eu, é um grande apaixonado pelo Smart Sampa, que vai estar atuando junto com a gente para poder também fazer a ampliação dos equipamentos. A gente vai, inclusive, já está fazendo, mas vai ampliar com financiamento do governo do estado as câmeras para outros municípios, né? Então, o Tarcísio tem colocado isso, que é algo fundamental, e também
as câmeras que estão sendo integradas ao sistema das instituições financeiras, né? A gente já tem, por exemplo, o Banco Safra tem as câmeras dele instaladas, a Caixa Econômica Federal, o presidente da Caixa nos procurou, já está em processo de integração, ou seja, De bairros, muitos ligados a gente. muitas associações de bairros, então a gente agora está junto, né? Porque esse processo aqui é um processo que vai proteger a vida de vocês, né? De cada um de vocês, né? De cada um de vocês, a tua segurança, a tua segurança, a tua segurança, a segurança das pessoas. Então acho que a sociedade, né, colocando que a tecnologia é uma ferramenta importante para a segurança da população e que, sem dúvida nenhuma, quanto mais a gente ampliar o número de câmeras, quanto mais a gente embarcar a tecnologia, a gente vai estar conseguindo diminuir os índices de criminalidade como já vem diminuindo. Você tem Guilherme, da CNN Brasil. Em relação aos lacres metálicos, você esclarecer um pouquinho sobre essa situação. Qual é o objetivo com relação a isso? É pressionar o Ministério com relação à implementação disso no território nacional? Enquanto prefeitura, na cidade de São Paulo, vocês não têm poder, de fato, para que isso possa ser mudado em âmbito municipal? E já aproveitando, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a sua agenda na Itália. O senhor viaja no sábado, tem um encontro com o Papa Leão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse encontro, o que deve ser feito nessa visita, destrinchar um pouquinho essa agenda, por favor. Tá. O ofício é ao ministro Renan, porque a legislação que trata desse tema é uma legislação federal, né? E, portanto, cabe a ele. Se fosse aqui municipal, eu já teria feito, tendo em vista que nós identificamos a prática dessa ação delituosa para usar a moto e burlando as forças policiais. Quando ele compra uma placa na internet, né, eu falei, vocês podem entrar no Google, você vai comprar uma placa com a letra e o número que você quiser, só para você ter uma ideia, tem uma placa que a gente identificou, era bom trazer o detalhe, aquela placa que a gente identificou nas nossas câmeras... Ela roda tanto na cidade que chega a travar o sistema de busca dela. Né? Tem uma placa que ela... Essa que a gente mostrou. Ela trava o sistema. Existem tantas placas que não tem registro de roubo e furto, que estão circulando na cidade, que é um sistema robusto que a gente tem. Ela chega a travar o sistema. Demora 1 minuto para trazer as informações. Então essa é uma placa, né, utilizada por criminosos. Então ele troca a placa, a gente não tem aquela placa com registro de roubo e furto. Portanto, quando ele passar pelas câmaras, ou a Polícia Municipal, ou a Polícia Militar, identificar essa moto passando, para todos os efeitos, ela está normal, legalizada. Mas se trata ali de uma ação criminosa para poder enganar as forças policiais. Então, quando a gente identifica isso, obviamente que nós temos a responsabilidade, todos nós estamos aqui num esforço grande para poder melhorar a segurança. Existe uma falha nessa questão, portanto, se você colocar o lacre, você não vai permitir mais que essa prática de colocar essas placas clonadas sejam utilizadas. O que é ruim? A gente reconhece. A pessoa vai ter que passar a colocar o lacre na placa da sua moto, mas acho que a sociedade vai compreender que, para o bem da sua segurança, da sua família, da sociedade, né, vai valer a pena ter esse esforço, né, ter essa ação de levar o seu veículo para poder ser lacrado e assim poder evitar essa prática de colocação de placa fria. Para moto, só para moto. O relatório tem um número de 1.153 foragidos capturados pelo reconhecimento facial, de novembro a maio. Aquele número de 1.380 até hoje. Foi em julho. Esse está atualizado hoje. Ali nós estamos online, tá? Aquela placa, aquele prisômetro, ele é online. Você prender um aqui, vai aparecer ali 1.281. Localizados, todas as informações. Só responder da viagem, eu vou ter um encontro com o Papa Leão XIV no dia 25, na quarta-feira. Eu vou aproveitar, vou estar aí no domingo, porque na segunda-feira e na terça-feira eu já tenho agendas lá na Itália para poder visitar a questão de incineração, questão de destinação de resíduos de lixo, algumas tecnologias que eles têm lá. Então já vou aproveitar e vou estar verificando com a minha equipe, e que a gente tem hoje aqui um compromisso grande da cidade, né, com essa questão de sustentabilidade e resíduo. Então lá na Itália eles têm algo que está bastante avançado e vou aproveitar. Vou com a minha passagem, né, eu estou pagando minha passagem de ida e volta, como eu fiz para a China, como eu fiz para o Japão, como eu tenho feito todas as vezes. E aqui para encerrar. Eu queria só tirar essa dúvida do Oxus aí,
a gente consegue saber quais são os Está no relatório. e quantos são preços. Tá. No relatório completo tem a informação embaixo da observação dos tipos. Tem o artigo, o o número do artigo de cada um dos itens. Eu queria saber se desses 23 erros, se vocês estudaram, analisaram o perfil racial, para saber quantas pessoas... Tem no relatório também. É que eu acho que a minha dúvida, que eu acho que não ficou clara na maioria dos outros, é que vocês juntaram tipo, pensão alimentícia, infração de trânsito, contravenções ambientais, acho que vocês colocaram tudo junto. E aí eu queria talvez um detalhamento sobre o caso específico de pensão alimentícia, porque depois pensão alimentícia aparece de novo numa história referente a tipo de contravenções que teve erro, a pessoa foi chamada, depois foi liberada. Não, é ausência de baixa. Isso, ausência de baixa. Ausência de baixa. Se vocês conseguem separar esse outros, porque o outros unifica várias tipificações. Nesse relatório não foi separado, a gente pode depois fazer um estudo para fazer essa separação, mas a princípio não foi separado porque nós consideramos crimes e outros tipos de prisões, código de trânsito e tal, entendeu? E aí isso foi separado propositalmente para... Eu só queria complementar porque essa é uma questão muito central, essa questão do suposto viés racial ou para algumas etnias, porque o banco de dados seria menor para esses casos e isso levaria a uma chance maior de erros. O que a prefeitura tem feito no sentido de mitigar esses riscos que a própria tecnologia tem? Nossa. Não existe esse problema, né? As pessoas colocam, porque a câmera vai identificar mais negro, não sei o que, não sei o que. Não tem. Só para você ter uma ideia, nós temos do relatório que a gente apresentou para você, das pessoas que foram presas, 18,5% pardos, 16 brancos e 6,6 pretos, né? E está com 58,8% que não tem o registro do banco de dados da Justiça. Lembrando que a gente trabalha com o banco de dados, né, da Justiça, tanto do Tribunal de Justiça como do Conselho Nacional de Justiça. Então, a informação não consta no mandado. No mandado não tem essa informação. Do que tem informação, só para repetir, são 18,5 pardos, 16 brancos e 6,6 pretos. E a gente foi buscando tecnologia para ter um maior nível de assertividade, né? Tanto é que a gente tem hoje 99,5% de assertividade. No começo, os primeiros 2 meses, a gente estava trabalhando com 90%, tivemos um ajuste, onde a gente passou para 92%, e aí reduziu e caiu para 99,5% o número de assertividade. Só 0,5% de situações onde as pessoas foram conduzidas, ninguém preso, para poder lá verificar. Lembrando que dentro desses casos, né, a pessoa está sem o documento, ou os 3 casos de gêmeos, né, que a gente vai adequando. Esse 50% então é porque não tinha essa informação no mandato. Essa informação não consta no mandato. O banco de dados ele traz informações do mandato. Se ele tem o crime, a gente coloca. Se ele tem, então, o que não tem nada consta é porque não tinha essa informação. Prefeito, o senhor citou esse número de 92%, tem previsão de aumentar ainda mais esse número para, assim, de certa forma, diminuir os erros? E só para entender melhor, qual que é o procedimento para abordagem, para evitar os constrangimentos, assim, desses possíveis erros? A gente tem um protocolo bastante robusto, né? Inclusive, que o protocolo está no relatório. anexo do relatório. O Smart Sampa é um sucesso, né? A gente vai tornar ele um sucesso maior ainda com a nossa transparência junto com vocês. A gente está trazendo aqui essa apresentação, esse relatório. Nós encaminhamos ao Ministério Público esse relatório, nós não temos a obrigação, mas nós tomamos a iniciativa de apresentar ao Ministério Público, né? Apresentar para vocês, nós temos a obrigação de apresentar para vocês. E é isso, é um sistema que visa a segurança de cada um de nós, né? de todos nós. Então, cada um de nós, vocês, a gente precisa ter isso como uma defesa de um sistema super eficiente, que os resultados estão colocados aí, né? Eu juro que eu estou ansioso para ver os leads das matérias de vocês daqui a pouquinho. Na verdade, gente, obrigada. Só tem que tomar cuidado, porque quando vocês falam erro, não é erro, viu? Inconsistência é uma coisa. Erro, quando vocês perguntam erro, não sei o que lá, não é erro. Tanto que as pessoas foram liberadas, como o prefeito falou, não teve nenhuma prisão irregular, nenhuma prisão irregular. Então, só assim esse cuidado, eu acho que na hora de vocês escreverem, tá bom? Eu acho que no relatório também cita essa questão da
Tá? Sim. Agora está o relatório à disposição e qualquer dúvida a gente continua aí à disposição de vocês, através do CEPOM, para poder esclarecer e colocar e informar. Mas é para a segurança de vocês, minha, né, de todos nós. O resultado está aí. Obrigado, pessoal.